Palavra de Deus vem ao seu encontro nesta noite no Evangelho de Lucas, o terceiro evangelho, o terceiro livro do Novo Testamento, Lucas, capítulo 9, nos versos 28 a 36. Lucas 9, 28 a 36. É a porção da Palavra de Deus que haverá de abençoar nossas vidas e clarear o nosso caminho nesta noite. Vamos então ouvir a palavra do Senhor e recebê-la com atenção e que Deus fortaleça-nos todos na palavra nesta noite. Ouça a leitura, Lucas 9, 28 a 36. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago, e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Verso 29 diz: Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou, e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Verso 30 continua: Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus, eram Moisés e Elias, apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir. Verso 32 diz, no meio do verso diz, viram a glória de Jesus. E os 2 homens que estavam com ele viram a glória de Jesus. Verso 33, quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Verso 35 diz, dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, o escolhido, ouçam-nos. Esta é a palavra de Deus que acabamos de ouvir. Podemos caracterizar nossos dias de muitas formas, mas certamente uma das formas é que estes são dias barulhentos. Creio que nunca houve na história da humanidade dias tão barulhentos como os nossos. Com a tecnologia avançada que nós temos, é possível multiplicar o barulho, multiplicar as falas, e tem se multiplicado, e podemos também elevar volume, e como tem se elevado. Poucas pessoas encontram um momento de parada, um momento de tranquilidade,
para se refugiar das vozes e do barulho do mundo. Aliás, as pessoas estão tão acostumadas a ouvir o barulho, ter seus ouvidos sempre amortecidos por tantos barulhos e vozes, que elas se sentem tremendamente solitárias, sós e depressivas até, se não tiver esse barulho. Se tiver que ficar alguns instantes só, em quietude. Crianças, jovens estão sofrendo mais e mais com isso. Mundo barulhento, muitas vozes, muitos sons e alto. E a questão é, em tudo que nós estamos ouvindo, a quem é que devemos ouvir? Será que nós conseguimos triar as vozes e saber a quem devemos ouvir? Pergunta: a quem o seu irmão, por exemplo, está ouvindo? A quem o seu pai ou a sua mãe estão ouvindo? A quem seu filho está ouvindo? A quem o seu colega de trabalho está ouvindo? Será que eles sabem? Será que eles escolheram? E se escolheram, quem escolheram, o que escolheram? A palavra de Deus nesta noite é relevante, em particular para nós nesses dias que vivemos os dias de barulho. Devemos ouvir uma voz e devemos saber por que nós devemos ouvir essa voz. Nós devemos ouvir aquele que está credenciado para ser ouvido. Todo mundo gosta de falar, tantas vezes as pessoas falam, mas não são credenciadas para falar o que estão falando. Você e eu somos credenciados para falar algumas coisas. Na nossa esfera, por exemplo, familiar, nós somos credenciados para uma certa expressão ali diante da família. Mas são credenciais pequenas, limitadas. Quem tem as credenciais? Quem é credenciado para ser ouvido em minha vida sobre todos e todas as coisas que vós devo escutar? Aqui está o texto nos falando sobre quem é o credenciado e que devemos ouvi-lo. Quem é este? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Não é outro fundador de religião, como se gosta de dizer. Não, Jesus Cristo, porque ele foi revelado como supremo. Temos visto essa verdade no livro de Hebreus aos domingos, esta supremacia de Cristo, porque ele realmente foi revelado como supremo, e mais uma vez nós encontramos aqui nesse texto que nós lemos. E deixe-me dizer, antes de avançarmos nesse texto, irmos mais adiante, deixe-me dizer e informá-lo que esse texto tem um pano de fundo essencial para nós o entendermos melhor e tirarmos maior proveito. Há um cenário aqui de fundo. Qual é? É o livro de Êxodo. É a história da saída do povo de Israel da escravidão do Egito, marchar pelo deserto por anos até chegar à terra prometida, debaixo da liderança de Moisés. Isto está tudo aqui nesse texto embutido, e o entendimento disso é que nos dá um entendimento mais profundo. Mas aqui está a verdade, que Jesus Cristo é credenciado porque ele foi revelado como supremo. Ele toma esses 3 discípulos e sobe ali para orar neste monte. Jesus sempre orava, mas ele tinha esses momentos de oração ainda mais especiais, porque eram momentos de virada, momentos críticos no ministério dele, que durou aí por volta de 3 anos. E aqui, quando lemos Lucas, se lemos um pouco antes, nós vemos que é este momento de marchar para Jerusalém, onde a morte o esperava. E aí é que ele então toma 3 para orar com ele. Como ele vai tomar novamente os 3 para orar na noite da sua paixão, antes da sua prisão, ao ir ao Getsemane, orar ali em agonia, com esses 3 em particular. E aqui está este momento novamente,
agora não o monte ali do Getsemane, mas este monte que não é identificado, mas pelo contexto do Evangelho, os eruditos entendidos apontam como possivelmente o Monte Hermon, uma possibilidade dos montes que estão lá em Jerusalém. Mas enfim, está Jesus Cristo lá com os seus discípulos e eles estão cansados e dormem. Algo parecido que vai acontecer com eles lá no Getsemane, antes da prisão de Jesus. Você deve se lembrar. Jesus disse: orem comigo. Minha alma está agonizando até a morte. E Jesus se retira para orar, pede que eles fiquem orando, ele volta, eles estão dormindo. Mas aqui há esse momento então que eles também acabam dormindo. Mas naquele monte, quando eles se despertam, há um testemunho de transfiguração. Jesus Cristo é transfigurado. Essa transfiguração vai também tocar em parte os dois personagens que surgem ali naquele momento, Moisés e Elias, mas em particular é sobre a transfiguração de Jesus Cristo. Quando Moisés esteve com Deus no Sinai para receber as tábuas da lei, e ele ficou lá um bom tempo, quando ele desce, o povo diz que a face dele resplandecia. Sempre essa expressão nas Escrituras da glória de Deus, transfiguração. Mas nós lemos aqui que o verso destaca em particular de forma muito clara que viram a glória de Jesus. E os dois homens, mas a glória que viram era de Jesus. Ali está então, neste momento, aqui apoteótico, esse drama aqui visual, onde toda a atenção e glória e exaltação se volta para Jesus Cristo. E acontece que aqui surge uma dada nuvem, que envolve o ambiente. A nuvem, no Velho Testamento, era sempre algo para manifestar a presença de Deus. Nós encontramos lá em Êxodo, no capítulo 19, quando o povo está ao sopé do Sinai, há aquele momento da manifestação da glória de Deus, e ali então no meio de um espetáculo tremendo, há esta nuvem que surge. Então a nuvem é sempre um conceito, uma ideia da presença de Deus. Quando Jesus Cristo ascende aos céus, também envolvido nas nuvens, é sempre a volta à presença de Deus. Então aqui há uma manifestação da glória de Deus, a glória de Jesus. A glória, aquilo que pertence a Deus, está em Jesus Cristo, ele está transfigurado. E vai surgir uma voz do meio da nuvem, não é verdade? E o que essa voz vai dizer? Este é meu filho, o escolhido. Ora, se este é meu filho, quem fala é o Pai. E aí nós temos a manifestação da Trindade, mais uma vez, essa filiação divina, onde então Jesus Cristo, Deus feito homem, se manifesta. Mas o texto vai dizer, inclusive, que eles tiveram um grande temor, ficaram com medo. Diante de tal manifestação espetacular, fora daquilo que é comum a nós, do humano, do corriqueiro, do profano, surge a manifestação da glória de Deus de forma inesperada. E Jesus Cristo, então, é revelado aqui, neste texto, como supremo. Este drama todo tem esta finalidade. Por isso ele é o credenciado, ele deve ser ouvido. Então, a verdade é esta: encontre-se com a glória de Deus em Cristo. Ele é o credenciado. A quem é que você está ouvindo? A quem você está ouvindo? Mas ele tem também uma posição inigualável, então. Consequentemente, a posição dele é inigualável. Há uma proposta de Pedro, quando ele percebe que a coisa ali era o bem bom. Os dois personagens que surgiram, Moisés e Elias, estão saindo da cena. Pedro intervém. Pedro sempre era impetuoso. Era o primeiro a tomar a palavra, a falar. Espera um instante, mestre. Antes de acabar esse negócio maravilhoso aqui, vamos fazer 3 tendas. E veja bem, há 3 discípulos. Ele, inclusive Pedro, mas ele não fala em tendas para eles. Fala em tenda para Jesus,
Tenda para Elias, o profeta, e tenda para Moisés, o líder libertador de Israel e que deu a lei ao povo de Israel. Uma tenda para cada um de vocês. Lá no Velho Testamento, em Êxodo novamente, tenda é algo que remete muito à presença de Deus. Havia o santuário, o tabernáculo, sobre o qual o livro de Hebreus fala tanto, também chamado de tenda do encontro. E lemos, por exemplo, em Êxodo 33, tenda do encontro, porque Moisés adentrava aquela tenda, e ele recebia de Deus a revelação, e aí ele saía para passar para o povo aquilo que devia ser feito, como deveria ser feito, a tenda do encontro. E aí então, Pedro tem uma grande ideia, por que não uma tenda para cada um aqui? O que isto quer dizer? A ideia de Pedro, por mais admirável que pudesse ser, veja só que entre parênteses surge aqui, ele não sabia o que estava falando. Ele não sabia o que estava falando. Quem fala muito depressa, rapidamente primeiro, geralmente acaba atravessando às vezes, não é? Ao propor 3 tendas, uma para cada um deles, Pedro está passando uma régua, igualando Moisés, Elias e Jesus, os 3 numa tenda de encontro, da presença aquela que manifestava a presença de Deus, que Deus falava com Moisés. Por que não os 3 iguais aqui? Vamos manter assim. Pedro, talvez um bom judeu, pensou que fosse uma grande ideia, mas há uma intervenção do céu que diz o quê? A ele ouvi. A ele, este é meu filho, o escolhido, a ele ouvi. A voz do céu não diz, ouça Moisés, ouça Elias e ouça Jesus Cristo. Igualmente, são iguais esses. Não. Também não diz a voz do céu, ouça Moisés. Não. Não diz a voz do céu, ouça Elias. Não. Diz, este é meu filho escolhido, Jesus Cristo. A ele ouvi. A quem é que você está ouvindo? A quem que seus parentes estão ouvindo? A ele ouvi. Não é ouçam Allan Kardec, ouçam a Maomé, ouçam a Buda, ouçam a cultura, ouçam aquilo que o seu vizinho, o seu amigo está dizendo, ouçam aquilo que a mídia está colocando, ouça aquele pregador de sucesso está dizendo, cuidado, cuidado, a ele ouvir. É importantíssimo ouvir a Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 2, quando Jesus realiza o seu primeiro sinal, que ele transforma água em vinho, Maria vai dizer às pessoas, façam tudo o que ele vos disser. Ouçam, a ele que temos que ouvir. A quem é que você tem ouvido? A Jesus Cristo tem que ser o seu ouvido afinado com Cristo. Ele tem esta posição inigualável. Nada de 3 tendas, Pedro. Somente uma pertenceria a Jesus Cristo, mas ainda não é hora para isto. Ele tem algo mais a realizar, mas a ele ouvir. A ele ouvir porque ele é esse mensageiro conclusivo. Você está esperando algum outro mensageiro? Seus amigos estão esperando, seus parentes, não há outro. Jesus Cristo é o mensageiro conclusivo. Por que aparece Moisés? Por que aparece Elias? Dentro do ideário e da teologia até dos judeus, onde Jesus então surge, e tudo foi planejado por Deus para ali surgir, haviam esses 2 personagens em destaque. Moisés é o grande libertador e aquele através de quem Deus deu a lei para Israel. Então ele representa a lei, e a lei não é apenas 10 mandamentos, é todo o pacto, toda a aliança, toda a palavra ali do Pentateuco, os 5 primeiros livros das Escrituras, que dá toda a base para a fé, a liturgia, a forma de viver do povo de Deus no Velho Testamento de Israel. Para eles então,
Moisés era fundamental. Os 5 primeiros livros, a chamada Torá por eles, é Moisés, 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 fundamento, fundamento. E Elias? Elias não é relacionado à lei, mas ao ministério profético. O povo não vai andar conforme a lei. O povo vai ter problemas em ser fiel à aliança que Deus estabeleceu com eles. Surgem os profetas para intervir, trazer a mensagem de advertência. Diversos profetas temos nas Escrituras. E Elias era tomado como a expressão, ícone do profetismo, do ministério profético de todos os profetas. Elias representava. Por isso, muitas vezes, os judeus diziam Moisés e os profetas, para falar do Velho Testamento. Moisés e os profetas, isto é, toda a Torá, os 5 livros e mais os livros dos profetas. Mas o que Moisés falou? Moisés já apontou lá atrás, 1400 anos de Cristo, para o Messias, que haveria de vir. Ele falou sobre um profeta que haveria de vir único. E Elias, também a história do o momento profético incluiu as profecias do Messias. Então Moisés e Elias ali é o Velho Testamento, a palavra de Deus antes da vinda de Cristo, e a palavra de Deus que aponta para Jesus Cristo até que Ele venha. Aquilo que temos visto mais uma vez, eu digo, no livro de Hebreus. Então, a revelação total das Escrituras para o judeu está voltado para Jesus Cristo. É isto que o Monte da Transfiguração coloca, esse mensageiro conclusivo. Sim, veio Moisés, veio a lei, aqueles que ensinaram a lei, depois de Moisés, segundo o que ele deixou. Sim, vieram os profetas, trazendo correção, trazendo mensagem de esperança ao povo que tinha fracassado, trazendo advertência para trazê-lo o caminho de volta. Sim, tudo isto aconteceu. Mas agora chegou Jesus Cristo, surgem então Moisés e Elias, e como eles surgem, eles saem de cena ali, Jesus permanece a ele ouvir. Ele é o mensageiro conclusivo, a ele ouvir. Não é agora mais ouvir Moisés, Elias, há um lugar para ouvi-los ainda assim, no sentido em que eles nos falem de Jesus Cristo. É Cristo que temos que ouvir, é o mensageiro conclusivo. A quem você está ouvindo? É credenciado quem você está ouvindo? É credenciado para falar? É credenciado para ser ouvido? Ouça Jesus Cristo, é revelado como supremo, Ele tem uma posição inigualável. Ouça, Ele é o mensageiro conclusivo e é o realizador do necessário. O que precisava ser feito, Ele fez. Ele fez. Diz o texto aqui que os discípulos observaram que Jesus, Elias e Moisés, num instante breve que estiveram ali juntos, eles falavam, diz aqui o texto, estavam conversando. Pergunta, conversaram sobre o quê? O texto nos diz, conversaram sobre o tempo da partida de Jesus Cristo. Conversaram sobre o tempo da partida de Jesus Cristo. E aí é uma nuance que temos que prestar atenção para entendermos o peso deste falar da partida. Na língua grega em que foi escrito o texto, partida aqui é saída, não é? No português também, e é o êxodo. Novamente, o êxodo. O pano de fundo outra vez da história de Israel na liderança de Moisés. E o que foi o êxodo? A palavra êxodo quer dizer saída, partida. E o livro que nós temos nas Escrituras, o segundo livro, é Êxodo, que narra justamente o quê? A libertação do povo de Israel. Lembremos que história é esta. É uma história, o êxodo, a saída de Israel, é uma história de redenção, resgate. Onde estava o povo de Israel quando o êxodo, a saída aconteceu, a saída do Egito, o êxodo do Egito aconteceu? Estavam no Egito, mas debaixo de opressão.
E eles clamaram a Deus por libertação. Deus intervém através de Moisés. Eles são libertos do jugo do Egito para serem levados à terra prometida, a terra que Deus daria a eles, para eles terem liberdade de cultuar e servir a Deus, sem opressão. Eles não são fiéis ali, eles passam a serem aqueles que contendem com Deus, e a peregrinação no deserto se torna muito mais longa do que o necessário, até que chegam à terra prometida. Então, 3 momentos: a escravidão e opressão, a peregrinação da libertação e, finalmente, chegar à terra prometida, chegar ao destino. Eles estavam falando do êxodo, falando da partida, mas então, o que o texto está dizendo é que eles falavam do êxodo de Israel como algo que seria uma metáfora daquilo que Jesus Cristo faria. A história da redenção geográfica, política, até religiosa de Israel, o resgate de Israel, político, social, religioso, é uma metáfora do resgate que Jesus Cristo há de realizar na sua saída, na sua partida, ao passar pela cruz e depois, então, ascender aos céus depois da ressurreição. É Jesus Cristo o nosso êxodo. É o nosso êxodo. Ele é o nosso êxodo. Ele trilhou já o caminho, abriu a porta à nossa frente. Onde estamos nós hoje? Numa forma semelhante a Israel no deserto. Já deixamos a escravidão, já estamos no êxodo de Jesus Cristo, até que cheguemos à presença ou à terra prometida, nosso destino final. Mas Jesus Cristo, então, é este realizador do necessário, por isso devemos ouvi-lo. Devemos ouvi-lo. Vamos fazer 3 tendas e vamos ficar por aqui, uma para cada um de vocês, uma para Moisés, uma para Elias, para Jesus. Não, nada de tendas. Se Pedro fosse atendido, se a ideia dele fosse acatada, seria uma tragédia para nós. Por quê? Porque todo o êxodo em Cristo, toda a redenção em Cristo não seria cumprida e realizada. Eles estavam falando do êxodo que Jesus haveria de passar a ir para Jerusalém. Se Jesus permanece ali naquela glória, transfiguração, não desce para ir à cruz, não haveria a partida da qual estavam falando, não haveria o êxodo para mim, para você, do domínio, da opressão, do maligno, do mundo a seu serviço, do nosso pecado e culpa. Não haveria então perdão e graça para todos sempre na obra ou através da obra dele na cruz, não haveria esperança eterna da ressurreição dele por nós. Mas o plano de Deus não era de 3 tendas, era uma ideia de Pedro, ele achou excelente possivelmente, mas teologicamente totalmente equivocada. Jesus Cristo não veio para ficar naquela glória daquela montanha, mas para partir por nós. O êxodo nosso em Cristo, Ele é o realizador do necessário. Tudo Ele fez, não falta nada. E Ele veio para isso, e Ele cumpriu. Ele desceu do monte da glória ali, para ir para a vergonha da cruz por mim e por você. Por isso, Ele é o credenciado a ser ouvido. Ele é o credenciado. A quem você está ouvindo? O êxodo que Cristo realiza, o nosso êxodo, perdão e resgate da nossa condenação diante de Deus, reconciliação com Deus e vida com Deus agora e para sempre, esperança eterna na história que Deus está realizando e que realiza para um grande final, a terra prometida que nos espera nesse êxodo. A quem nós vamos ouvir? A quem você vai ouvir? Em todas as vozes, qual está credenciado para tocar o ritmo do tambor e você marchar com a sua vida? Que voz você vai ouvir? Ouça a voz do credenciado. Me lembro
quando garoto, talvez aí por volta dos meus 6, 7 anos de idade, talvez 6 anos, fui fazer uma viagem de trem com meu pai. Ele ia realizar algum trabalho, e o trem, naquela época onde morávamos, era um transporte importante, chamada linha da Alta Paulista, Companhia Paulista de trem, e muitas vezes viajávamos de trem. Eu me lembro que ele me levou na sua viagem. Ele ia fazer algo e decidiu me escolher entre meus irmãos para ir com ele. Pequeno, lá fui eu, alegre, contente, fazer a viagem de trem. E estávamos na pequena estação, aguardando o trem chegar. Conforme foi chegando a hora do trem ali chegar, mas pessoas foram se concentrando. Alguns para esperar alguém que ia chegar e muitos para embarcar, como nós também. E criança agitada, um lugar interessante. E meu pai me disse, você não sai de perto, o trem está para chegar. Mas muitas distrações, e meu pai estava ali folheando um jornal, e eu me afastei um pouco. Daqui um pouco o trem apita, está chegando ali, e eu preciso agora achar meu pai. E eu olho pessoas, e quando você está numa situação dessa, tudo fica turvado, parece que as pessoas são tudo iguais, você não enxerga nada. Comecei a ser tomado de pânico. E agora? Vou ficar perdido aqui, na minha imaginação de criança. Pessoas falando, todo mundo comentando a chegada do trem, quem vai embarcar, alguns dando tchau, outros falando sobre quem ia chegar, e aquela balbúrdia ali, quando todo mundo se concentrou, plataforma pequena, estação no interior, espaço pequeno, e eu ali apavorado naquela hora, no meio de tantas vozes, não sabia para onde ir, para quem correr. No meio de tantas vozes, nenhuma era credenciada para responder aquilo que eu precisava naquele momento. Pequeno, você rodeado de adultos, vendo só pernas. E naquele momento, quando eu me senti totalmente perdido, no meio de tantas vozes, ouvi aquela voz que eu conhecia bem, sempre grave e forte, a voz do meu pai, chamando o meu nome. Todas as outras vozes viraram um sussurro longe e distante. Aquela voz soou clara. E eu então olhei e vi meu pai e corri para ele, aliviado. É maravilhoso quando nós ouvimos a voz credenciada. Que você possa na sua vida saber a quem você deve ouvir. E que você esteja ouvindo a voz de Jesus Cristo. Tantas vezes as pessoas dizem, olha, eu não estou lendo a Bíblia, crentes que não estão lendo a palavra de Deus. Não estão estudando nas oportunidades que a igreja oferece. Não estão lendo. E alguns dizem, inclusive, a Bíblia, eu acho difícil de ler. A Bíblia tem sua complexidade em termos de história, sim, momentos, as mensagens para se entender. Por isso que há o ensino. Mas isso não precisa ser uma desculpa. Começa lendo os evangelhos. Leia Lucas, leia João. Comece lendo os evangelhos. Comece por algum lugar. Aliás, nos evangelhos você vai ouvir Jesus Cristo. Jesus Cristo falando a você pelo que Ele fez e pelo que Ele falou. Ouça a voz de Cristo. Não fique atordoado neste mundo de pessoas atordoadas. Você não precisa disso. Porque a voz firme do Pai recuou grave. Este é meu filho, o escolhido, a Ele ouvi. É claro para você isto, que seja claro hoje para todo sempre. Vamos orar.